Vacinem o corpo, sim. Não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. São as singelas recomendações do nosso coração. Em nome do Cristo Consolador. Bezerra de Menezes. Pensemos nessa bonita mensagem. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência, orientando-nos no caminho do bem, nos proporcionando alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições, nos amparando e defendendo de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na nossa doutrina e dai-nos a luz do entendimento para a boa compreensão da palavra de Jesus. Que a vossa paz esteja sobre nós. Com a permissão de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos desta noite. Agora vamos ouvir a leitura dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre a vida no mundo espiritual. A pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Outra pergunta: então por que alguns espíritos se queixam de frio ou calor? É devido à lembrança que guardam do período em que estiveram encarnados. Algumas vezes essas lembranças são tão dolorosas quanto a própria realidade. Na maior parte das vezes, é uma comparação que fazem para descrever melhor a situação em que se encontram no mundo espiritual. Quando se lembram do corpo físico, experimentam a mesma sensação de quem tira um casaco pesado e por algum tempo ainda tem a impressão de estar com ele. Boa noite. Hoje nós trouxemos esse demonstrativo para melhor visualizar o assunto que nós vamos apresentar. Assim fica mais prático o entendimento e com facilidade a gente grava melhor a evolução espiritual que nós estamos caminhando. No início da jornada, no nosso início, quando nós adquirimos a nossa individualidade, ele só tem instintos, só temos um instinto, que é o de sobrevivência. Ainda não temos as experiências para os sentimentos. Perante as leis de Deus, quando comete algum delito, naturalmente sofre uma reação com uma corrigenda. Se vai praticar outro delito, o seu inconsciente avisa que irá receber
uma reprimenda até mais severa. Então pensa melhor nas suas ações e vai começando a adquirir suas experiências, evoluindo e trocando os instintos pelos sentimentos. E quando recebe ajuda, quando recebe auxílio de alguém, ele vai desenvolvendo uma empatia. Essa empatia é aquele sentimento de amor que começa a brilhar dentro dele, iniciando essa longa caminhada. Mas, basicamente, o nosso texto seria isso aí. Aqui nós temos a evolução espiritual. Temos os sentimentos e os instintos. Essa linha diagonal faz a nossa trajetória. Ela começa praticamente do zero e vai até os 100%. No início, como aqui diz, a faixa maior aqui são os sentimentos. E praticamente, não, aqui são os instintos, nessa parte. Essa parte de cima são os sentimentos. Praticamente, sentimentos não tem nada. É como se fosse os neandertais, como se chamam, os seres mais primitivos. Aqui não está sobrando ainda todos esses sentimentos. À medida que ele vai evoluindo, ele vai diminuindo essa diferença, porque os sentimentos vai começando a aumentar e os instintos vão diminuindo, até quando chega perto aqui de cima, a maior parte aqui, é sentimentos. Instintos é bem pouquinho que ele vai ter. Quando chega lá em cima, ele é considerado espíritos bons. Mas nós aqui na Terra, na década de 80, 1980, fizeram esse demonstrativo e nós estávamos, acho que não deve ter mudado muito, 35% dessa escala. Nós não tínhamos chegado nem à metade. Estávamos mais para seres primitivos, animais, do que para seres angélicos. Então, feita essa explanação, agora nós vamos com o texto para melhorar esses conhecimentos. É baseado numa afirmativa de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Isso quem disse foi Mateus, que registrou. Mas para que isso ocorra, é necessário que saibamos entender o que significa a luz dentro de nós. Isso quer dizer que possuímos sentimentos nobres, como amor, solidariedade, empatia, e ver todos como irmãos. Dados da ciência, não é do espiritismo. Nossa casa no universo é um dos 4 planetas rochosos no sistema solar. Hoje, os cientistas sabem com relativa precisão que o nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. É difícil da gente até entender esse valor. 4,5 bilhões, não é milhões, é bilhões. Mas, há 400 mil anos, os neandertais, que eram seres mais primitivos, bem rústicos, começaram a surgir e a se deslocar pela Europa e a Ásia. Mas de 300 mil a 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, homens modernos já considerados, aparecem na África. E de 50 mil
há 40 mil anos atrás, os homens modernos chegam à Europa. Eu lembro de um fato muito interessante. Ele falou 40 mil anos atrás. Isso, a ciência é que está argumentando essa parte. Em 1990, surgiram as parabólicas, antenas parabólicas aqui em Encruzilhada para televisão. E tinha um programa de um grupo espírita, Centro Espírita de São Paulo, eu não me recordo mais agora, eu até tenho gravado em fita VHS, isso. E tinha uma psiquiatra que ela falava sobre as experiências que ela tinha do âmbito espírita com relação à ciência. O psiquiatra uniu as duas coisas. Ela contou um fato muito interessante. Tinha um rapaz, 16 anos, que foi procurá-la. Ele estava com eu não conseguia entender a sua situação, qualidade de gênero, esse tipo de coisa. E estava perturbando demais ele. Então ela começou a fazer as sessões com ele, conversava com ele, e resolveu fazer uma retrospectiva da vida dele, da existência dele. Uma terapia de vidas passadas. E ela começou a fazer. Ela disse que regrediu, começou a regredir. Regrediu a ponto que ele estava no útero da mãe. E a mãe era uma boia fria. O nome boia fria era aquelas pessoas que cortam cana com facão. Boia fria porque a comida deles não tinha nem como esquentar, então ficou o apelido boia fria. E o pai dele bebia muito e batia muito na mãe dele. E a mãe se revoltava com aquilo e vivia dizendo que o homem não presta, que o homem não vale nada. E ficava com aquela raiva enrustida disso. E ela começou a tratar. Depois ela viu que tinha um outro problema, que ela não tinha detectado ainda, que aquele ali não era só um caso. E ela começou a regredir cada vez mais foi regredindo. Aí ele se manifestou numa encarnação que estava muito difícil dela interpretar, dela ver. Era uma coisa muito longínqua. E ele começou a contar um fato, que eles viviam há 40 mil anos atrás. Então ela conseguiu chegar até aquele ponto. E quando ele começou a contar, ela ficou admirada do que ele disse. Eles viviam em tribos, não tinham nada organizado, nem cidades, não tinha nada. 40 mil anos atrás eram praticamente piores que índios ainda. E então eles faziam o seguinte, eles atacavam a tribo que estava perto deles, que estava no lado, vamos dizer, do acampamento deles, onde eles viviam, para eles engravidarem as mulheres. Porque eles, tendo filho homens naquelas mulheres, os filhos deles não iriam atacar eles. Olha a mentalidade que eles tinham naquela época. Então, ela seguiu fazendo o tratamento com ele. Depois de um bom tempo, ela chegou e disse, nesse programa de televisão, ela disse, depois de 3 anos de tratamento, ele já estava olhando diferente para as gurias. Então ele já estava se recuperando, começou a recuperação. Mas o mais importante disso foi a data, 40 mil anos. Já vem marcado no nosso perispírito, no nosso espírito, no caso, já vem a nossa história, e coisa assim. Claro que ele não tinha culpa em nenhuma das fases. Era uma questão de educação na época. E agora, essa última da mãe dele, ele sentiu o impacto que estava no útero da mãe ainda. Então, são coisas nesse sentido que a gente vê. A ciência fala em 40 mil, temos fatos de 40 mil também. A primeira necessidade básica de um ser vivo, lógico,
é a de viver. Ele vai preservar a existência, protegendo-se das intempéries, dos acidentes, dos predadores e de suprir o seu corpo com alimentos. Até aí nada demais. Ele só tem praticamente instintos, que se sobrassem no início, mas já demonstravam um ensaio de sentimentos. Os animais, os mesmos ferozes, possuem um cuidado especial com a preservação da espécie, amparando seus filhotes nas investidas de predadores. Até mesmo a frágil galinha se encoraja na proteção dos indefesos pintinhos, quando atacados por outro animal. Ali já existe um vínculo entre instintos e sentimentos, mas ainda lá embaixo. Embora a galinha não seja espírito, não estou fazendo comparação, estou dizendo sentimentos. Espíritos é quando a gente tem a nossa individualidade. Os animais têm tipo uma alma grupal que vai envolvendo e vai acolhendo todos eles. Mas nós não somos descendentes diretos dos animais. Até a nossa iniciação é diferente. Mas nós possuímos, aqui na Terra, um ambiente do nosso corpo, para vocês terem uma ideia. Nós temos um pedaço da Terra em qualquer lugar. Nós temos a água do mar, que é o sangue, que tem a salinidade, tudo. Temos o zinco, o ferro no nosso corpo. São elementos necessários para a formação de células e tudo. Então, são minerais. Nós temos uma série de coisas. Comemos vegetais, temos coisas de vegetais também. Então, o nosso corpo é uma soma de tudo que tem na Terra. O ar que nós respiramos, os gases, são coisas assim. Divaldo Franco disse que ainda estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Há quem conteste, argumentando que somos seres inteligentes e que raciocinamos para escolher o que queremos, o que já nos daria uma posição considerável na evolução. É que para chegar na posição de acender a nossa luz, precisamos associar os sentimentos elevados com a nossa capacidade de raciocinar e pensar, praticando os princípios da vida cristã. A expressão ainda estamos mais perto da animalidade do que da angelitude significa que estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada na evolução espiritual, conforme está assinalado aqui no cartaz. O Livro dos Espíritos nos esclarece melhor com uma pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta: a causa é a satisfação das paixões e a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Dizem ainda que a guerra desaparecerá um dia da face da terra, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, e que nessa época todos os povos serão irmãos. Nós não temos ingerência nenhuma nas guerras. Então, qual a nossa parte nesse sentido? Que nós dizem que nós temos a fazer alguma coisa. É claro que as guerras estão muito longe de nós, graças a Deus, e é muito importante que nós podemos diminuir ou eliminar as nossas guerras interiores. A falta de compreensão com as deficiências alheias, principalmente com os nossos familiares, sermos mais pacientes e amáveis com a vida, promovendo um bem-estar no ambiente físico e espiritual. Quando nós plantarmos a paz, nós teremos a paz em volta de nós. Não teremos a guerra. À medida que vamos adquirindo uma consciência voltada para viver fraternalmente em sociedade e nos comportando conforme os ensinamentos do Mestre, vai acendendo uma luz dentro de nós, pela vibração que emitimos.
E quanto mais evoluímos, mais intensa essa luminosidade aparece. Autores espirituais como André Luiz nos contam que quando recebem uma visita de uma entidade elevada, a sua luz brilha a ponto de cegar aos que não possuem essa propriedade. Um ótimo exemplo foi narrado no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, com Chico Xavier, quando Saulo estava a caminho de Damasco perseguindo Ananias, surgiu uma luz muito forte à sua frente, a ponto de cair do cavalo e deixá-lo cego por vários dias. Era Jesus, que tinha vindo e perguntou-lhe: Saulo, por que me persegues? Esse episódio modificou a vida de Saulo, que passou a se chamar agora Paulo, e de perseguidor passou a ser um dos maiores pregadores do cristianismo, dedicando o resto de seus dias a ensinar a nova filosofia. Atualmente, a humanidade está no desenvolvimento máximo da tecnologia. A interação com supercomputadores, utilização da inteligência artificial e o uso de eletrodomésticos para muitas atividades no dia a dia, como televisão, micro-ondas, telefones, geladeiras, e tudo o que facilita a vida no mundo moderno e que pode ser programado. Existe uma preocupação há muito tempo com relação à fé e à identificação com a religiosidade, já que a modernidade parece absorver nossa atenção e sobrar pouco tempo para pensar em Deus. Em 1971, quando os computadores estavam apenas no começo de seu desenvolvimento e sem a importância que tem hoje, o repórter do Jornal da Tarde, Hamilton Almeida, fez uma pergunta a Chico Xavier, que respondeu com enorme avanço e profundidade. A pergunta: você acredita que a crença em Deus sobreviverá à era tecnológica? A resposta: sem dúvida, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Mas nós só podemos viver, e não podemos viver tão só de inteligência. Nós precisamos de amor para sobreviver a todas as calamidades necessárias a um processo evolutivo em que todos nós estamos envolvidos na Terra. Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher, e ele defendia muito a mulher, o Chico Xavier, para que a mulher seja resposta em sua condição de tutora da vida na Terra, aquela a quem Deus confiou o encargo de produzir a vida com o auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante no planeta. Nós estamos certos de que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegrias, porque não nos adianta estar rodeado de computadores que sabem o que há em Marte ou o que há em Júpiter e vivermos aqui sedentos de carinho, morrendo à míngua de assistência espiritual. Isto está gravado em uma fita de propriedade da dona Nena Galves. Eles vivem em São Paulo e eles recebiam Chico Xavier como hóspede de vez em quando. O ensino da luz que Jesus nos deixa é fantástico, as suas histórias. Essa filosofia que ele nos deixou, a Boa Nova. E nós conhecemos muito pouco, porque temos nos evangelhos as parábolas, as histórias, as passagens, mas muita coisa não tem. E agora, graças a espíritos que têm acesso à história do planeta, não digo do sistema solar todo, eles nos trazem assuntos interessantes. Tem uma história de Jesus com Tadeu, que é a seguinte: Senhor, disse Tadeu a Jesus, após um dia de trabalho estafante, qual é o nosso dever maior na educação e execução do Evangelho para a redenção das criaturas? O mestre fitou o céu azul, em que nuvens pequeninas
semelhavam estrigas de linho, e disse: em meio à grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a enorme casarão que se assemelhava a um labirinto. Porque sentissem medo uns dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos, e vindo a noite, em vão, procuraram o lugar de saída. Começou então enorme conflito. Lamentos, pragas, assaltos, correrias e pancadas. Crimes nas trevas. Um homem que por ali passava ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar ou discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados, em profundo silêncio. Bastou a luz deles para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam por si mesmos a porta libertadora. O mestre fez grande intervalo e voltou a dizer: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho. E que fazer, Senhor, para semelhante conquista? Jesus continuou em sua contemplação do céu, como exilado, buscando alguma visão da pátria longínqua, e aclarou docemente: procuremos o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais ser-nos-á acrescentado. Que a luz de Jesus esteja com nós. Vamos iniciar o segundo momento dos trabalhos, que são os passes. Jesus vela por nós para que guardemos a unidade de espírito, cerca-nos com a tua proteção. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-os dos teus bons prepostos, perdoa-lhes as faltas, anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Que assim seja. Senhor do Universo, Altíssimo Pai, somos seres em evolução, em crescimento, à procura da perfeição e da felicidade. Só que muitas vezes nos desviamos do caminho e partimos para a agressão. Agredimos a vida, ao próximo e a nós mesmos. E depois nos afundamos num mar de sofrimentos que acabam nos ensinando o caminho do respeito e da responsabilidade. Dá-nos, Pai, tua mão generosa e santa, e nos conduz pelos caminhos da verdade, do bem, da justiça e do amor, agora e sempre.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Ao terminar os trabalhos de hoje, vamos agradecer humildemente a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, tentando melhorar como ser humano e evoluir espiritualmente. Não carregue mágoas, carregue amor e espalhe por todos os lugares onde puder.
ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do amor, lembra-te de Cristo. Estão encerrados os trabalhos desta noite. Vamos em paz e que Deus nos abençoe.